que a gente sente ali no PDV, né, o que a gente vive no PDV é bastante importante para a cadeia como um todo. Esse ganho de share expressivo em 2020 estava muito ligado à nossa competitividade, né, de preço mesmo. E eu acho que o cenário de pandemia de 2020 nos provou isso com muita força, né? Então, como as demais proteínas trouxeram essa inflação de preço muito antes da cadeia do pescado, o pescado se posicionou extremamente competitivo frente às outras proteínas animais e a nossa cadeia desempenhou brilhantemente um ganho aí de mercado muito importante em 2020. Em 2021, nós entramos nesse mercado ainda também com uma performance bastante interessante. A Páscoa foi uma Páscoa bastante interessante, mas já se mostrava ali um aumento do consumo do bovino, né? Então, o consumidor, ele já estava absorvendo ou começando a se relacionar melhor com essa inflação que tinha sido trazida para a carne bovina. E ele já começava a migrar uma parte desse consumo. Então, a gente conseguiu fazer uma Páscoa bastante robusta em relação aos anos anteriores, uma Páscoa bem interessante em termos de venda, volume e valor. Mas, no fim da Páscoa, a nossa inflação foi toda repassada, né? A gente segurou um pouco também no varejo essa inflação e a gente começou a repassar, a inflação começou a chegar para esse consumidor. Junto com isso, a restrição financeira, né, a piora do poder aquisitivo desse consumo, as pessoas fazendo cada vez mais conta, o auxílio do governo, né, aquele auxílio financeiro que o governo dava, reduzindo, e a gente sentiu muito forte essa retração de consumo. Então, hoje, o pescado, ele perde um espaço para o consumo de carne bovina dentro do nosso negócio, né, não só bovino, mas aves, ovos também foi uma proteína muito explorada nesse aumento dos preços, né. Então, a gente viu aí uma retração, onde a gente volta aí para um cenário próximo aos patamares de 2019. O que esse consumidor quer, a gente percebe isso, que esse querer é bastante volátil, ou esse querer é bastante ligado ao contexto, né, ao contexto socioeconômico que ele está inserido. Então, a saúde vai continuar como pilar de desejo desse consumidor, não tenho dúvida, mas hoje ele faz muito mais conta do que ele fazia, por exemplo, no ano passado. Acho que algumas coisas não saem da pauta, acho que a qualidade não é mais discutível, né, o padrão e qualidade é algo muito requisitado e que não vai voltar atrás, mas eu acho que a gente desacelera, por exemplo, pilares que não para o grupo que eu atuo, porque eu acho que existem duas demandas, né, quando a gente fala de consumo. Existe a demanda que o cliente busca, então ele vai até o varejista e ele escolhe o varejista porque entrega esses atributos, como produtos rastreados, produtos orgânicos, produtos com certificação, e existem a via contrária, em que o próprio varejista, por exemplo, uma empresa do tamanho e da responsabilidade do Grupo Carrefour, entende que são premissas que nós vamos ter que evoluir. Então, nós vamos ter que evoluir cada vez mais na rastreabilidade do pescado, seja de cultivo, seja de pesca extrativa, nós vamos continuar evoluindo nas certificações, nos processos de certificações, isso não dá para voltar atrás, mas deixa de ser uma premissa de compra, né? Eu acho que desacelera a questão de premissa de compra. Quando a gente entra num cenário econômico restritivo, essa questão da cadeia de valor, que é isso, a gente precisa trabalhar fortemente a cadeia de valor e ela vai até a ponta final, ela vai até o varejo, né? Ela começa lá no alevino, mas ela vai até o varejo, ela começa lá na pesca extrativa, mas ela vai até o varejo. Então, essa cadeia de valor, ela tem que evoluir, né? Ela tem que ser mais efetiva, ela tem que ser mais funcional para que a gente ganhe escala e ganhe competitividade perante as outras proteínas. Eu sempre trago isso nos fóruns, as proteínas de pescado, a gente vê uma competitividade, uma competição interna muitas vezes entre pesca extrativa, cultivo, entre espécies, e eu acho que é uma grande falha, porque a nossa competição é com as demais proteínas, né? Então, o cliente deixou isso muito claro na pandemia. Para mim, foi muito surpreendente a questão do preço, o quanto ela se efetivou, né, o quanto ela se comprovou no PDV. Quando a gente teve a oportunidade de oferecer para esse cliente um produto que, perante as demais proteínas, era muito competitivo ou tinha um preço bastante interessante, o consumo aumentou absurdamente, patamares de 40%, 50%. Então, assim, me surpreendeu muito o tamanho da elasticidade da cadeia, inclusive
essa relação de percepção de preço versus compra. Então, assim, você baixar R$3 num camarão, a elasticidade que isso dá, ou R$5 num camarão, a elasticidade de compra, ou de venda que isso gera, é bem surpreendente. Então, sim, a gente tem uma retração de consumo no mercado brasileiro por N motivos, mas o fator preço ficou claro que foi determinante para essa melhoria durante o período de quarentena, né? Neste momento, a gente sente que a maior demanda do nosso consumidor é garantir um padrão de qualidade e garantir um desembolso que ele possa alcançar.